Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você que nos acompanha, que Deus esteja te abençoando ricamente, de verdade a você e a sua família. Está começando neste momento mais um programa Ruá, o sopro do Espírito, o sopro de Deus, e que este sopro de Deus chegue até a sua casa, chegue até o seu lar, onde quer que você esteja nos acompanhando agora, que você seja atingido por este Ruá, assim como nós que estamos aqui no Tabernáculo de Deus, no estúdio da Fundação Fraternidade, no Tabernáculo de Deus, somos nesse momento tomados por esse Espírito, esse ruá, esse sopro de Deus, o hálito de Deus que dá a vida, ele entra, ele chega até nós e nós, com a graça dele, conseguimos chegar até você pelas ondas eucarísticas do nosso canal no YouTube. Então aproveita que você já está ligado conosco, você vai assistir num outro momento, não sei exatamente, já te inscreve no canal, dê o seu like, dá o seu joinha e principalmente, meu irmão, minha irmã, deixe o seu comentário. Coloque ali o que você achou do programa, se gostou, se não gostou, o que foi legal, o que não foi tão legal. Se você quiser dar sugestões, se você quiser pedir intenção, por favor, nós queremos saber a sua opinião, queremos saber o que você está achando deste programa do nosso canal no YouTube, no canal da Fundação Fraternidade. E o Ruá dessa noite é muito especial. Eu não quero esquecer de agradecer você, querido, querida colaborador da Fundação, você que está ajudando a fazer a história, você que está ajudando a tornar um sopro de Deus, o Ruá, que aconteceu primeiramente no coração do Padre Ladislau, tornar-se verdade aqui. Muito obrigado. Obrigado para você que reza por nós, você que torce por nós, você que nos ama, que nos acompanha, você que já fez algum retiro aqui na nossa casa, Nossa Senhora da Evangelização, que fica ali junto à Paróquia São Martinho, você que já participou de algum rebanhão, você que nos conhece de alguma forma, conhece o nosso trabalho de evangelização e torce e reza, muito obrigado, te agradecemos. E você que colabora também, porque nós precisamos, nós não temos propaganda comercial, nós não temos outra fonte de renda que não a generosidade do seu coração, a misericórdia de Deus que se manifesta através das suas doações. Muito obrigado. Vai se inscrevendo no canal, se você pode, colabora. Se você tem desejo um dia colaborar, agora não pode, vai mantendo esse desejo, que eu tenho certeza um dia vai ser possível, e assim a gente vai caminhando, executando, exercendo, concluindo, fazendo a nossa missão, realizando a nossa missão, e você junto conosco. Você é tão evangelizador, você que reza por nós, e você que mantém esta obra, você que é colaborador, você é tão evangelizador quanto nós. As mesmas bênçãos que a gente recebe vão chegar até você. Não tenha dúvida disso. Eu não estou falando isso da boca para fora, digo para você de verdade. Não estou dizendo isso assim apenas para agradar, ou estaria dizendo isso para conquistar mais colaboradores. Não, não é isso. Mas eu acredito de verdade, a sua colaboração feita com amor para esta obra que é de Deus, ela te torna evangelizador junto conosco. O que nós vamos partilhar hoje é uma das passagens mais misteriosas, eu poderia dizer, da vida do Senhor, da vida de Jesus. É uma passagem que é muito curiosa, porque assim, nós temos os 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e nós temos o evangelho diferenciado, assim, mais profundo, por isso que João é a águia, que é o evangelho de João. Pois bem, esta passagem que eu vou mostrar aqui, que nós vamos partilhar hoje, ela está narrada nos 4 evangelhos. Algumas passagens não estão, incrível, né? Mas algumas, a centralidade da vida de Jesus, a paixão, morte e ressurreição está em todos, a última ceia está em todos. Todos eles fazem menção do nascimento também, mas algumas passagens não estão. É muito curioso, por exemplo, Lázaro nós só encontramos em João, o filho pródigo nós só encontramos em Lucas, e assim a gente vai. Mas esta passagem, ela está narrada nos 3 evangelhos sinóticos e mais no evangelho de João. E ela tem muito a ver com a nossa vida de hoje. Ela tem muito a ver com a nossa vida de agora. Enquanto eu vou falando, se você quiser, já pegando a sua Bíblia, é muito bom, né? Quem nos acompanhar mais tarde, vai estar assistindo ali no Frater Play. Quando eu digo assim, pode pegar a sua Bíblia, a pessoa pode dar um pause, vai ali, pega a Bíblia e continua, e é a vida que segue. Né? A gente não precisa parar e tal para você ir pegar. Mas se você já está com a Bíblia na mão, pegue no Evangelho do Senhor segundo João, ali no capítulo 2. Aliás, eu tinha separado aqui para você,
dizer para você certinho onde é que você encontra esse trecho nos outros evangelhos. Nós vamos ler em João, no capítulo 2, versículo 14. Quando Jesus entra no templo, nós veremos nessa passagem uma face diferente do Senhor. Nós nos acostumamos com aquele Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados sob o fardo, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Esse Jesus nós conhecemos, aquele que pergunta para a mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Mas desta parte, ele é um Jesus diferente. É o Senhor com uma atitude que nós não estamos acostumados. E a palavra do Senhor diz assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, isso é o Evangelho do Senhor, segundo João, capítulo 2, a partir ali do versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E os discípulos então recordaram-se do que está escrito, o zelo por tua casa me devorará. Jesus pega e faz um chicote. Quando é que a gente vai imaginar o manso e humilde de coração com um chicote? Jesus teve um chicote. Jesus trançou um chicote. Jesus derrubou as mesas. Jesus mandou todo mundo embora do templo. A gente não imagina, não pense que Jesus chegou assim, pessoal, por favor, quero se retirar. Retire-se porque vocês não estão... Não. Jesus agiu com energia. Jesus estava enfurecido ali. Mas o Senhor, ele era, o Papa João Paulo II diz, São João Paulo II diz que Jesus foi um homem tão perfeito que só podia ser Deus. Pela sua perfeição, a sua humanidade foi tão perfeita e a forma como ele expressava os seus sentimentos foi de uma forma tão perfeita que mesmo quando ele estava muito irado e muito bravo, e aqui ele estava muito furioso, muito bravo, porque ele vira as mesas, ele espanta bois, ovelhas, manda todo mundo embora, as pombas, mesmo assim, ele permaneceu ileso, livre do pecado, porque a sua ira estava de acordo com a vontade de Deus, porque ele estava ali purificando a casa do seu pai. Você encontra essa mesma passagem no Evangelho segundo Mateus 21, 13, em Marcos 11, 17 e em Lucas 19, 46. E nos sinóticos tem um acréscimo que Jesus diz assim, vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões. Um covil de ladrões. Foram essas as palavras que o Senhor utilizou naquele tempo. Só para a gente se situar, o que eles faziam no templo com bois, ovelhas, pombas e os cambistas? Pois bem, no Antigo Testamento, antes do sacrifício definitivo do Senhor, eles sacrificavam animais para agradar a Deus, para agradecer, para louvar, para pedir alguma coisa. Eles sacrificavam pombas, ovelhas, faziam a sua oferta no altar. Lembremos de José e de Maria, quando foram apresentar o menino Jesus no templo, eles pegaram e ofereceram 2 pombinhas rola, e assim acontecia no Antigo Testamento. Então, vinham ali na Páscoa, você lembra também, em Pentecostes, estavam reunidos ali pessoas de todas as nações, que diz assim, todas as nações que há na terra, partos, medos, elamitas. Então, todos aqueles que comungavam dos judeus desta fé, no Deus único, subiam a Jerusalém para prestar o seu culto. E as pessoas vinham de longe, e às vezes não tinham condição, vindo de longe, de trazer a sua oferta. Então, estava ali no templo, pessoas, aqueles homens com bois e ovelhas, e vendiam para que as pessoas pudessem fazer ali a sua oferta. Os cambistas, o que eles faziam? Cambistas, câmbio é troca. Troca. Por quê?
Como Roma dominava a maior parte do território da Oriente Médio, Europa naquela época, a principal moeda corrente era uma moeda romana, que tinha a efígie, a imagem de César, o imperador romano, que naquela época deveria ser adorado. Sim, os romanos, o bom romano tinha que adorar o seu imperador. E a gente vê nos filmes ali, Ave, César, toda aquela adoração, aquele culto ao imperador de Roma, que tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, porque ele era o imperador de Roma. E é claro que as autoridades, os religiosos, não queriam essas moedas no templo. Então, o que os cambistas faziam? Pegavam as moedas o dinheiro romano, e trocavam pelo dinheiro da época ali, que era aceito no templo. Tudo isso lícito, tudo isso era aceitável, tudo isso era correto de se fazer. Mas o que acontecia? Por que Jesus ficou tão furioso? Jesus ficou furioso porque havia uma extorsão dos fiéis. Os que trocavam as moedas cobravam juros. Eles já eram praticamente funcionários do templo e eles já recebiam para fazer aquele trabalho. Mas além do que eles recebiam, eles cobravam a mais. Então, pegando um exemplo hoje, vamos dizer assim, $1 por R$1, trocava ali. Não, eles pegavam mais e davam menos. Eles extorquiam as pessoas. E aí você se coloca no lugar de um viajante, uma pessoa que andou. Naquela época não é que nem hoje. Você pega um carro e via. Não, as pessoas caminhavam ali para fazer a sua peregrinação a Jerusalém e fazer a sua oferta. Chega na hora de fazer a troca. Quando você pensa que você vai ter, 10 moedas, você tem 5 moedas. Porque o cambista você vai dar 10 e ele vai te devolver só 5. O que você vai fazer? Eles aceitavam. E assim os cambistas iam enriquecendo. E quem vendia os animais também vendia por um preço injusto. Isso Jesus não suportou. Por isso que Jesus diz, fizeram da casa de meu pai uma casa de ladrões. E aí ele pega e chuta tudo, manda tudo embora e acaba com toda aquela função ali. E deu, rompeu. E não foi no carinho, não pense nisso. Jesus tinha 30 anos, aqui já era no final, 33 anos, era um jovem, cheio de vigor, caminhava forte, mandou todo mundo embora, chutou mesa, jogou tudo e foi, certo? Então foi isso que o Senhor Jesus fez, isso que ele fez, purificou a casa do Pai. Na sequência, os judeus ali, se você pega o Evangelho, no versículo ali, a partir do versículo 16, versículo 18, diz assim, os judeus interpelaram-no, então dizendo, que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus, destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. A casa caiu, acabou. Por quê? Eles estavam no templo de Jerusalém. E aí eles vão dizer aqui na sequência, como assim? 46 anos nós levamos para levantar, foram precisos para se construir este templo, e tu diz que vai reconstruí-lo em 3 dias. E aí, quem que já estava indignado com Jesus, ficou mais ainda. Só que o Senhor não falava do templo material. Jesus falava dele mesmo. Ele, o templo. Ele, o próprio Deus. Era isso que ele estava falando. Destruir este templo, que era ele, e eles destruíram este templo. Eles açoitaram, eles bateram. E é muito interessante o zelo por Jesus, porque Jesus foi açoitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi debochado, colocaram uma coroa de espinhos e um manto púrpura sobre ele e debochavam, salve, rei dos judeus. E ele passou por tudo caladinho, quietinho, como diz a palavra, como uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, como fala o profeta Isaías. Mas quando se tratava do templo do seu pai, aí ele ficou furioso, fez um chicote e mandou tudo longe. Esse é o nosso Jesus. E eu quero trazer para nós. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, São Paulo vai dizer assim, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá,
pois o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Sou eu? É você? Nós que estamos aqui trabalhando em estúdios, câmeras, direção, pessoal que está lá atrás, nós batizados somos o templo de Deus. O Senhor Jesus disse assim: vocês fizeram da minha casa, da casa do meu pai, um covil de ladrões. Eu fui procurar para conversar com você bem certinho, assim, o que o dicionário, o dicionário fala sobre o termo ladrão. Ladrão começa falando assim, objetivamente, ladrão, aquele que furta, aquele que rouba, aquele que pratica o furto, aquele que pratica o roubo. E aí tem uma palavra que aí sim, eu vou chegar onde que vai ser o centro do nosso momento hoje e que nós vamos rezar depois. Ladrão, aquele que pega para si aquilo que não lhe pertence. Aquele que pega para si, pega para ele aquilo que não lhe pertence. Este é o ladrão. Aqueles homens, os cambistas, eles estavam se apropriando da boa fé das pessoas. Isso incomodou Jesus, porque eles não estavam ali, porque o serviço que eles estavam fazendo podia ser um serviço nobre. Veja bem, ajudar os peregrinos que vinham para fazer sua oferta, fazer a troca das moedas, oferecer ou vender, pode vender. Se eles criavam, tinha um custo, pode vender por um preço justo, bois, ovelhas, pombas, para que eles pudessem ali fazer a sua oferta. Era uma atividade nobre que eles estragaram, porque eles começaram a se servir da fé das pessoas. Eles já não estavam mais a serviço de Deus, eles colocaram Deus a serviço deles. Então eu pergunto para você, hoje isso não acontece? Nós não vivemos num tempo em que as pessoas estão colocando Deus a seu serviço? Nós, e aí eu coloco para nós também, não estou apontando para ninguém, eu estou olhando para dentro de nós. Quando a gente pega essa palavra, a gente lê que Jesus tirou os vendilhões do templo, aqueles que têm loja, né? Nós temos loja, a lojinha que vende ali seu terço, a imagem, a pessoa já fica apavorada. Será que eu estou fazendo errado? Não é isso, meu irmão. Não é isso, querido. Não é isso. Não é isso. Não é. Vou dizer para você que não é. O templo que preocupa o Senhor, eu vou te dizer, é esse templo, esse templo aqui, esse, onde o Espírito Santo habita desde o nosso batismo. Este é o templo, que está cheio de vendilhões. É este templo. Será que o Senhor não precisava, neste tempo agora, entrar no nosso coração com o chicote, derrubar mesas, derrubar cadeiras? Por quê? Porque nós nos apropriamos, você, nos apropriamos daquilo que não nos pertence, o que é o nosso tempo, o nosso dinheiro, naquilo que nós investimos, que deveria ser para Deus, totalmente para Ele, porque se nós somos cristãos, e se nós somos católicos, e nós queremos viver a nossa fé, nós vamos viver aquilo que está escrito aqui, e poderemos, e queremos, e devemos desejar dizer como São Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E se é o Cristo que vive em mim, esse corpo não pertence mais a nós, porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue do Filho de Deus. Nós fomos comprados por esse preço, então não nos pertencemos mais. Então tudo aquilo que a gente faz, que nós não estamos dedicando ao Senhor, estamos nos apoderando de algo que não é nosso, então estamos sendo ladrões. Então o Senhor tem todo o direito de entrar neste templo com um chicote, derrubar mesa, chutar a cadeira, fazer o que Ele quiser. Por quê? Porque nós muitas vezes fazemos da casa do Pai, deste templo do Pai, covil de ladrões, adúlteros. Nós, impuros, muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes. Pense bem no seu coração. Pense. Nós vivemos num tempo de correria, todos nós. A gente vive num tempo de correria e nós adoramos dizer que não temos tempo. A gente não tem tempo para rezar rosário, fazer liturgia das horas, estudar catecismo da Igreja Católica e conhecer a doutrina da nossa igreja, o que ela nos ensina, o que ela fala. Nós dizemos que não temos tempo e não temos mesmo. Será que nós não estamos roubando este tempo de Deus e nos apropriando de algo que efetivamente não é nosso? Nós não deveríamos estar mais dedicados às coisas de Deus, voltados cada vez mais para buscar as coisas do Senhor? Será que o Senhor não chegaria entrando neste templo que é o nosso corpo, templo onde o Espírito Santo habita? Será que Ele não teria hoje os mesmos motivos
Ou talvez ainda motivos diferentes, mas será que ele não teria motivo para chegar derrubando tudo, chutando tudo, dizendo: chega, chega, chega disso. Este templo é casa do meu Pai, é casa do meu Espírito que foi derramado pelas minhas chagas. O Paráclito habita em vós. E o que vocês fazem? Que casa é essa? E não estou falando assim do corpo físico, que a gente tem que entrar para a academia, cuidar da alimentação. Não estou falando disso. Estou falando da nossa alma, de como é que a gente prepara a alma onde o Espírito Santo habita, o doce hóspede da nossa alma. Nós sabemos das novelas, por exemplo, o que a gente assiste quando a gente tem tempo livre? O que nós assistimos quando a gente tem tempo livre? Novelas, séries, filmes, que tipo de série? Você sabe muito bem, se você conhece, se você assiste um pouco, que até o Lúcifer tem uma série na televisão. Até o Lúcifer tem uma série numa plataforma que a recém mesmo lançou, né? Está ali, se você procura um filme, e que debochava, e que mostrava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de uma forma que a gente sabe que Ele nunca estará. E nós continuamos ali, pagando essa plataforma. Eu já falei com amigos, irmãos, que falam: não cancelei e tal. Não cancelou? Você paga ali R$39, R$40. A gente está ainda, nós estamos ainda, quem ainda está pagando, nós estamos ainda financiando isso. E aí o Senhor vai dizer que Ele não tem direito de chegar com um chicote e dizer: chega disso aí. Chega. As novelas, pelo amor de Deus, se você já assistiu alguma novela alguma vez, quantas vezes nós não nos pegamos assistindo uma novela torcendo pelo adultério? Torcendo para que aquele homem, o bonitão, faça sexo, transe com a outra que está ali em volta dele, mesmo ele sendo casado, desmanchando o casamento. Os jovens que querem manter a castidade, os jovens que querem manter a pureza no tempo de hoje, eles são, sim, praticamente heróis. Heróis, porque em quase todos os filmes, em quase tudo que é série, tem uma chamada de erotismo. Tem uma chamada de alguém ou fazendo sexo, ou insinuando o que está fazendo, ou mostrando alguma parte do corpo. E aí? A gente assiste tudo isso. Ou a gente não escolhe as coisas que a gente vê. E aí o que acontece? Nós vamos nos alimentando dessas coisas. Essas coisas vão entrando para dentro de nós. E aí a gente imagina. O que a gente imagina? Não tem problema. Eu estou vendo, não, já tenho um tempo de caminhada, né? Já li a Bíblia 2 vezes, de trás para frente, de frente para trás. Uma vez comecei no Gênesis, terminei no Apocalipse. A outra vez, para fazer diferente, comecei no Apocalipse, terminei no Gênesis. Beleza e tal, tranquilo. Não, eu posso ver esse filme aí, porque eu sei que não vai acontecer nada. Querido, Daí depois você vai orar, não consegue rezar. Depois a gente vai ler a palavra, fica chato, porque a gente lê e não sai nada. Aí a gente vai na missa e é aqueles 50, 1 hora. Se o padre passa de 1h05, 1h10, meu Deus do céu. A bênção final ele dá assim: ide em paz e que o Senhor vos alcance. Porque se passou de 1 hora de missa, a pessoa já está na porta lá correndo. Nós vamos perdendo o gosto das coisas de Deus. Por quê? Porque o nosso templo está cheio de vendilhões, está cheio de ladrões, está cheio de impurezas, está cheio dessas coisas. As nossas leituras, o que nós estamos lendo? O que a gente lê? Nós procuramos a leitura da palavra, nós procuramos a leitura do catecismo, nós procuramos conhecer mais a vida dos santos, dos grandes santos. A igreja tem mais uma quantidade de santos. Santos com histórias incríveis, que se aplicaria muito bem para a nossa história. Santos dos nossos tempos, como Carlo Acutis, por exemplo, canonizado há pouco, um jovem, 15 anos, que os caras falam até hoje de tênisinho, mochila, que evangelizou pela internet, com exemplos maravilhosos. Vou lhe contar um rapidinho de Carlo Acutis. O Carlo Acutis, ele era de uma família abastada, uma família que tinha dinheiro. E uma vez os pais dele convidaram o menino para ir assim: vamos a Jerusalém, conhecer os lugares por onde Jesus passou, pregou, caminhou. Sabe qual foi a resposta desse jovem? Ele tinha um amor profundo pela Eucaristia. Por isso que ele criou um site só com milagres eucarísticos. Procura ali o site do Carlo Acutis, você vai encontrar. Sabe o que ele falou para os seus pais? Por que eu irei num lugar onde Jesus já esteve, se aqui onde eu moro, tem tantas igrejas onde Jesus está e eu ainda não as visitei?
Imagina. Pense bem, ele tinha oportunidade. E aí depois ele aproveitou que os pais dele podiam e ele foi visitar onde tinha milagre eucarístico em vários pontos do mundo para poder alimentar o seu site. E assim ele santificou a sua vida. Mas como é que a gente fica sabendo dessas coisas? Procurando o quê? Nas grandes mídias? Não, meu irmão, não. Procurando as coisas de Deus. Mas os vendilhões que estão aqui neste templo, eles não deixam isso acontecer. Os vendilhões estão ali trocando, sabe, moedinhas, oferecendo bois por preço mais caro. E nós estamos ali nos alimentando de um monte de porcarias. Está na hora de nós abrirmos o nosso coração e pedir para o Senhor, assim, se a gente não tem a força ainda, se nós não estamos ainda abertos, o Senhor vem com o chicote e rompe. As nossas misturas religiosas, sabe, nós vivemos um tempo, eu não quero falar contra nenhuma religião, não é nada, não é isso. Mas o que eu quero é que a gente valorize a nossa religião. Vamos conhecer a nossa igreja, a conhecer a história da nossa igreja. A minha filha, neste tempo agora, minha filha tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. E ela está estudando a Idade Média, está em História. E ela está me contando todas as grandes bobagens que se falam da igreja, sem conhecimento nenhum. Ensinam nas escolas mentiras sobre a igreja. E a gente não acompanha em nada. A gente deixa os nossos jovens crescerem com essas mentiras, com essas falsas, essas meias verdades que falam, e daqui a pouco a gente vai ter uma geração que odeia a igreja, que é o corpo místico do Senhor. Por quê? Porque os vendilhões que estão aqui dentro tomaram conta. Pense bem. Abra o seu coração. Abra o teu coração e peça ao Senhor, vem com o teu chicote romper. Eu não vou falar contra ninguém. Agora, meus irmãos, veja bem, nós celebramos na Páscoa a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou, o que é ressuscitou? O que é ressurreição? Ele foi suscitado novamente no mesmo corpo. No mesmo corpo. O Senhor foi suscitado novamente e foi ali com o mesmo corpo. Ele não reencarnou, ele não surgiu, não. Então tu está falando, não, eu não estou falando contra ninguém. Agora, a nossa igreja, nós rezamos no creio, quem vai na missa todo domingo, e quem reza o terço todos os dias, ou o terço da misericórdia, e reza o creio, vai dizer, eu creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Nós não podemos acreditar nas duas coisas. São incoerentes. Você entende? Mas eu acho bonita a filosofia. Então, por favor, vai procurar a nossa igreja, entende? São essas impurezas que nós vamos aceitando no coração, esses vendilhões que vão entrando no nosso coração, que tiram o nosso amor da igreja, tiram o nosso amor. Pequenos furtos, pequenos, desvios de conduta que nós fazemos durante o dia, ou seja, numa empresa, aquela caneta que a gente pega da empresa e traz, coloca na bolsa, pequenas coisinhas, são esses vendilhões que vão entrando e vão tirando a graça da nossa vida. Eu vou ler para você, para nós rezarmos. No Apocalipse de São João, ele mostra exatamente a ação de Deus. Como é que Deus faz? Como é que Ele faz para entrar no nosso coração? E é que eu quero convidar você a fazer isso agora. A palavra do Senhor diz assim, ali, Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, o Senhor diz assim, e diz para mim, e diz para você, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha que interessante, né? Jesus não diz que está chamando, Jesus diz que está batendo a porta. Mas ele diz, se alguém ouvir a minha voz, porque ele está batendo e ele está falando alguma coisa. Mas ele não diz que ele está chamando nem gritando, Jesus está falando, mas está batendo a porta. E ele diz assim, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei. O Senhor age assim, ele age assim, ele não arrombou o templo para com o chicote fazer a purificação. Ele entrou porque as portas estavam abertas. Ele não vai arrombar o templo do nosso coração. Ele vai entrar para purificar se as portas estiverem abertas. E aí ele diz assim,
Entrarei em sua casa e cearei eu com ele e ele comigo. Sabe o que significa isso? É presença total. Não é assim que eu cearei com ele, ele não vai estar prestando atenção, ou ele vai estar falando, eu não vou estar. Não, eu estarei com ele e ele estará comigo. Num diálogo e numa presença e numa amizade total, um para o outro e o outro para um. Uns, sabe, numa intimidade. É isso que o Senhor quer fazer. É assim que ele faz. Ele não é como o demônio. O demônio, se você abre uma fresta, ele entra. Sabe aquelas janelas com veneziana, assim, que tem as festinhas? A gente olha assim. Se você for dar uma espiadinha que seja, ele vai entrar. Ele não espera convite. Ele entra. E onde ele entra, ele destrói. Porque ele é um destruidor. Ele só veio para destruir. Ele não veio para fazer coisa boa. E se faz coisa boa é visando o mal. Ao contrário do nosso Senhor, que se permite o mal porque está visando o bem. Entende isso? Entende? Então, abre, escuta a voz do Senhor. Revisa a sua vida. Nos colocamos aqui diante da cruz do Senhor, da cruz de Jesus, da cruz, do seu sangue preciosíssimo que foi derramado. E revise a sua vida. Eu quero revisar junto com você, porque enquanto eu fazia isso aqui, eu olhava e dizia assim, meu Deus, este templo sou eu. É o meu templo que está cheio de vendilhões, está cheio de cambistas injustos e iníquos. É o meu templo, é a minha casa. É a casa do Espírito Santo que habita em mim desde o meu batismo, que está impura, que está suja, que precisa ser lavada. Esta casa. E aqui está quem lava o sangue do Cordeiro. Nossas roupas, nossas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus derrama o seu Espírito Santo agora sobre todos nós, para que a gente tenha coragem de olhar. Você tenha coragem de revisar. Revise suas gavetas. Revise suas gavetas, seus armários. Veja se assim, no meio dos livros, no meio dos livros que tem ali, se não tem um livrinho de horóscopo, se não tem alguma coisinha assim de uma bruxaria, de alguma coisa de simpatias, tá, onde você esteja colocando a sua fé de uma forma errada. Vendilhões do templo que tiram a tua graça, tiram a graça da vida, tornam as coisas de Deus sem sal. As coisas de Deus não são sem sal, mas nós somos nós. É como aconteceu com muitas pessoas que pegaram o Covid. Comiam uma comida e não sentiam mais o gosto. Quando a gente está impuro, as coisas de Deus perdem o gosto, perdem o apetite. E o padre Ladislau já nos dizia, é um sinal muito grave quando o doente perde o apetite. E quando nós perdemos o apetite para as coisas espirituais, isto é muito grave. É preciso que aconteça, sim, que venha alguém com autoridade, com chicote, derrube as mesas, diga, chega, chega. Então, nessa hora que nós estamos pedindo, o Espírito Santo venha. Vem, Espírito Santo, vem, porque o Espírito Santo convence quanto ao pecado, a justiça e o juízo. E o Espírito Santo convence agora, dentro do nosso coração, os pecados que nós cometemos, os filmes que a gente assiste, as séries que a gente assiste, os livros que a gente lê, as conversas que a gente tem, que só trazem impureza para o nosso coração. Ele está agora, nesse momento, revelando para você. E com o chicote do Senhor, está rompendo tudo isso. E quer dar para mim e para você uma vida nova. Vida nova. Vida renovada no Espírito Santo. É isso. O Senhor, na sua ira, no seu zelo, Ele tem o mesmo zelo por mim e por você. Tem o mesmo zelo que Ele tinha por aquele templo. E digo mais, digo até mais. Se o Senhor tinha aquele zelo por um templo que daqui a uns anos depois, Ele mesmo disse, não ficaria pedra sobre pedra, como foi derrubado, aniquilado o templo de Jerusalém, quanto mais Ele vai ter por nós, seus filhos, seus amados por quem Ele deu a vida. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu zelo por nós. Te bendizemos. E queremos abrir o nosso coração para que tu venha, se for preciso, com chicote, chutando mesa, derrubando cadeira, mas purificando a nossa alma, purificando o nosso coração. Este templo que somos nós, templos do Espírito Santo de Deus.
Esta é a obra que o Senhor quer fazer. Leia, pega lá em João, no capítulo 2 e leia. Leia para você ver. Leia que nós nos enxergamos neste templo. E quando a gente enxerga, a gente tem possibilidade de limpar. Sujeira embaixo do tapete é sujeira não vista e não limpa. Então não deixa nada embaixo do tapete. Tá bom, querido? E vamos caminhar. Muito obrigado. Muito obrigado por você que nos acompanhou, você que acompanhou este programa. Se você pegou pela metade, se inscreve no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, porque nós queremos saber. E eu quero convidar você agora para a nossa oração reparadora, que nós fazemos sempre no final do Ruá. E eu convido para você rezar junto comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mais uma vez, querido, obrigado. Deus te abençoe muito. Deixa o libertador entrar com o chicote, chutar tudo, porque pode saber que nós vamos ficar muito melhores. Nosso caminho para a santidade vai melhorar. E até o próximo Ruá, se assim o nosso Senhor quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.